Uma boa noite a todos, nobres pares, servidores dessa casa, público presente na pessoa do nosso jornal local, Jairo, Jornal Cenário, excelentíssimo senhor prefeito João Ricardo e secretário de Saúde Márcio. E o público que nos acompanha pela transmissão online, uma boa noite a todos. Quinta sessão ordinária realizada em 6 de abril de 2020. O senhor segundo secretário vai proceder à chamada. Nesse momento, antes de realizar a leitura da chamada, eu gostaria de fazer a leitura do nosso ato, de maneira bem breve, sobre as faltas justificadas, que o vereador Irineu ele está ausente e por conta, né, do ato que foi publicado. Então, sendo assim, vou fazer a leitura rapidamente aqui. Faltas justificadas Covid-19. A presidência e a mesa diretora desse Poder Legislativo expediram em março 2 atos normativos para dispor sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção e não propagação do novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do funcionamento da Câmara Municipal. Esses atos seguem as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, bem como as medidas estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela própria Prefeitura Municipal, no sentido de envidar esforços para minimizar a disseminação da doença e proteger a população em geral, os grupos de risco em particular, principalmente. Nesse cenário, foi facultada a ausência às sessões legislativas ao vereador ou à vereadora que se enquadre em um dos critérios abaixo. Primeiro, estar grávida. Segundo, seja portador de doença crônica. Terceiro, possua filho até 5 anos de idade. Quarto, seja portador de deficiências respiratórias ou esteja incluído no grupo de risco. Quinto, tenha 60 anos ou mais. Sexto e último, apresente sintomas respiratórios ou febre. Por tais razões, e como medida de precaução, os vereadores e vereadoras com 60 anos ou mais de idade estarão dispensados da presença às sessões legislativas. Sendo assim, está justificada a falta do vereador Irineu Ferreira. Nesse momento, eu peço para o segundo secretário proceder à chamada. Alisson de Souza Mares Rodrigues. Presente. Altair Pereira da Cruz. Presente. Daniele Bers Petrazzi Facinelli. Presente. Gabriel Muniz da Silva. Presente. Irineu Ferreira. José Roberto Legramandi. Presente. Marcos Zé Rodrigues Faria. Presente. Marcos José Ferreira. Presente. Vera Lúcia Falvo Moreira. Feita a chamada e havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nesse momento, eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito, né, das dispensas das leituras nessa sessão, em virtude do Covid-19. Tem muitas câmaras por aí da nossa região, do Estado, que eles têm tomado medidas de não fazerem as sessões. E nós aqui optamos em continuar com as sessões, respeitando aí o nosso calendário, né, de sessões, porém, estamos reduzindo o horário, né, de sessão. Então, hoje a sessão ela vai ser extremamente curta, por conta da questão do Covid-19, né? E o ato
que nós fizemos aí a publicação também neste mês. Então, sendo assim, a sessão ela será reduzida por conta do curto tempo aí, certo? Nesse momento, eu convido o vereador Marcos José Ferreira para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Deus, o Rei do Universo. Senhor Deus é fiel. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme em seu lugar, e nada pode abalar. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Pessoal, por regra, era para a gente dar início ao expediente. Então, sendo assim, o prefeito ele fez a inscrição do uso da tribuna e ele vai fazer alguns esclarecimentos sobre os projetos que foram enviados a esta casa. Eu acho pertinente, né, a colocação dele nesse momento. Então, a gente vai suspender a sessão aí por 10, estourando 15 minutos. Já conversei com ele para ele ser bem breve nas suas explicações. E o que ele tem a explicar é a respeito dos projetos de lei. Eu acho que vale a pena a gente ouvi-lo agora, que vai sanar bastante dúvida nossa a respeito dos projetos em questão, ajudando aí a nós, né, no andamento da sessão, e esclarecendo alguma dúvida, né, no momento aí da sua decisão em votar contra ou a favor. Então, sendo assim, eu concedo aí a palavra para o prefeito, João Ricardo Facinelli. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, Alisson, por estar cedendo esse espaço para nós. Podemos falar um pouquinho dos projetos. E o mais importante de todos ainda é o projeto que a gente enfrenta aí da pandemia, do Covid-19. Eu estive em Araraquara hoje e fiquei muito assustado quando eu vi, a gente ouve falar, mas nós não presenciamos, né? A gente só quando vê a realidade que a gente se assusta quando vê de perto. E quando eu vi lá próximo à Alameda um hospital gigante sendo montado na rua, eu parei um pouco o carro, fui lá ver e eu me assustei de tanto de leito que está na espera das pessoas que vão pegar esse vírus e para os hospitais de Araraquara não darem conta. A prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde de Araraquara, montando aquela estrutura toda em igreja, salão de festa, lá na UPA da Vila Xavier. E um dos projetos nosso, eu não sei o número do projeto, eu não tenho pauta aqui, mas um dos projetos nosso, enviado pelo Executivo, fala da necessidade da contratação de profissionais. Nós temos hoje na Prefeitura um quadro, que ele é um quadro enxuto de profissionais da saúde, não sobram pessoas, não tem pessoas ociosas, muito pelo contrário. Nós temos que parabenizar todos os profissionais da saúde hoje, que estão, obrigado Marcelo, todos os profissionais da saúde hoje que estão trabalhando no nosso município, porque eles não estão tendo descanso, somente as folgas, que são as folgas mesmo previstas na CLT, e as folgas que já são determinadas nas suas escalas, mas é um pessoal que está trabalhando incansavelmente por todos e para todos. E o nosso medo que nós temos, Marco, é se alguém adoecer, se algum desses profissionais vier a adoecer, quem é que vai cuidar de Mutuca? Mutuca não pode montar hospital como Araraquara está fazendo. Eu sentei com o secretário, até pedi para o Márcio estar presente, porque qualquer dúvida também para ele estar aqui, ajudando a esclarecer.
Conversamos com o diretor da nossa unidade, porque o médico responsável é o Dr. Lupe, né, Márcio? É isso, né? O Dr. Lupe disse que a gente não pode montar um hospital para cuidar de casos de Covid. Nós íamos montar essa unidade lá na Academia de Saúde, como a gente já tinha se reunido, mas a regional não autoriza, porque tem que ter um infectologista 24 horas, tem que ter um médico 24 horas que cuida do caso, então a gente não pode, porque no quadro nosso não tem. Mas o que a gente pode fazer é reforçar os times, principalmente de ambulâncias, técnicas, porque se uma pessoa tiver que ser removida às pressas, ela pode ser removida na ambulância, mas precisa ter motorista. Ela pode ser removida nessa ambulância, mas tem que ter a técnica ou a enfermeira junto. E nesse momento que está proibido fazer processos seletivos por causa da aglomeração de pessoas e concursos públicos, nós não precisaríamos nem de pedir autorização para a Câmara, mas eu acho que ficar muito claro e transparente, vocês, 9 vereadores, 8 presentes aqui, participarem desse processo, porque é um processo muito delicado. As mortes começaram no Brasil e a gente fica totalmente vulnerável se amanhã a gente precisar de 2 ou 3 motoristas para fazer mais locomoções para a cidade vizinha, porque a gente só tem o plantão, uma ambulância de plantão de dia, uma ambulância de plantão à noite, mas a gente não sabe se a gente vai precisar de mais ambulâncias fazendo esse tipo de socorro. Então, o projeto de lei que trata desse assunto... É o 18, desculpa, o projeto de lei 18. Eu acho que é o item... Qual é o item da pauta aí? É o item 8, é isso? É o item 8, né? Que trata de profissionais da saúde. A contratação de profissionais da saúde. Eu acho que foi mandado até para vocês uma previsão orçamentária aí de gastar até 500 e poucos mil reais, eu não tenho certeza se é isso, a ficha que foi mandada para 3 meses. Se precisar contratar por 3 meses todos os profissionais que precisam aí. Aí é claro que está dizendo, eu acho que 5 motoristas, 6 técnicas, 2 médicos, 3 enfermeiras, eu não me lembro a lista, a quantidade exata, mas era praticamente para dobrar a nossa capacidade, uma vez que a gente não pode ter um hospital na cidade, né? Então seria praticamente dobrar o que a gente tem hoje. Nós vemos, a gente está enfrentando problemas difíceis. Uma médica pediu demissão essa semana por conta de salário, dizendo que aqui está muito baixo. Ela pediu a demissão, foi embora para outra cidade e está cada dia mais restrito e mais difícil achar médicos para o nosso município, uma vez que um médico aqui só pode trabalhar no máximo, acho que 5 plantões. Ele só pode, nós temos 40 plantões por mês, né? O mês que tem 31 dias são 31 plantões noturnos, e aí tem mais os sábados e domingos diurnos. E a sexta-feira que o médico, o doutor Danilo, não cobre, ele é de segunda a quinta-feira. Então tem mais o plantão de sexta-feira, todas as sextas, sábado e domingo. São cerca de 40 plantões mensais, onde um médico hoje, ele pode fazer no máximo, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 5 ou 6. Eu acho que tem médico que não chega a 6. Se você pegar o médico concursado como o doutor Márcio, ele só faz acho que 4, né, Márcio? O doutor Márcio só faz 4. Então, nós temos que ter aí, para cobrir os 40 plantões, cerca de 7, 8 médicos. E é difícil você encontrar 7 ou 8 médicos para vir para o município. E aí, nesse projeto de lei, a gente pede para que vocês autorizem, a gente puder contratar mais 2, se for preciso,
os motoristas e outros profissionais da saúde. Então, esse é o projeto de lei mais importante para nós hoje, aí, que a gente vem enfrentando o mundo, o Estado, vem enfrentando essa pandemia. Amanhã sai outro decreto do governador, ele comentou o decreto por cima. Nos comentários deles, nós ouvimos que está adiado por mais 15 dias o decreto do Estado dessa quarentena, ou seja, vai até o dia 22, podendo ser prorrogado mais adiante. O município tem que legislar, tem que fazer as suas leis, as suas regras, os seus decretos em cima do que o Estado está promovendo. Então, amanhã também vence os 3 decretos municipais que estão vigentes, e amanhã também a gente renova os nossos decretos e para dar prosseguimento, para ver o que o governador fala também amanhã, nesse decreto que ele vai publicar. Do mais, os outros projetos que foram enviados pelo Executivo, que é a construção de um minicampo no assentamento 1 e melhorias no minicampo do assentamento 4, são pertinentes. Teve uma reunião com o pessoal de lá, expliquei para eles até o uso da emenda que o vereador Betão conseguiu, Mota, né? É isso, Betão? Com o deputado Mota, foi nos informado que não pode utilizar lá no assentamento. Eu não sei se o senhor já tem essa informação, pelo assentamento não ter o registro da área no nome da prefeitura, porque lá é só uma permissão de uso que nós temos, e o Estado não permitiu. Então, gostaria depois de discutir com o vereador, que só tem um lugar aqui em Mutuca, diante da Secretaria de Esporte nos respondeu, se esse recurso para ser utilizado, só tem um lugar aqui em Mutuca que pode ser utilizado, que é aqui nessa praça de eventos aqui, porque a área de lazer também não tem matrícula, então ele não pode ser utilizado na área de lazer, tratando-se de recurso para o esporte. Mas não é o caso agora, depois a gente precisava sentar, porque o prazo está suspenso. Na Secretaria de Esporte, eles suspenderam o prazo para que a gente encaminhe nova documentação do que iria ser feito com esse recurso de R$60 mil. E aí, nesse acordo que teve com o pessoal do assentamento, eles pediram para que fosse construído um minicampo no assentamento 1, e fosse melhorado com alambrados e um possível vestiário, uma academia e um parquinho para crianças lá no assentamento 4. Nós não conseguimos mandar o projeto de lei na íntegra, pedimos a melhoria do campo e a construção do campinho, porque essa reunião foi na terça-feira e não deu tempo da engenharia, uma vez que o Dinho, um dos engenheiros, estava se afastado, e agora ele não faz nem mais parte do quadro também, de funcionários da prefeitura. Então, o Gabriel estava sozinho para fazer tudo isso, ele não conseguiu fazer de quarta e quinta-feira, que era o prazo que a gente tinha para protocolar os projetos na quinta. Então, provavelmente vai vir, numa próxima sessão, uma segunda parte de um pedido lá das melhorias no campo do assentamento 4. Com os demais projetos, que são sobre os funcionários públicos da Prefeitura Municipal, que é a concessão de mais 2 abonadas, inclusive atendendo até um pedido do vereador aí que tinha feito o pedido de uma abonada no aniversário. A gente concede não só uma, Gabriel, mais 2, né? Então, ao invés do município passar a ter 5, como o senhor tinha sugerido, uma no aniversário, são 6. E uma dessas 2 passa a ser, podendo ser no aniversário do funcionário, certo? Então, vai de encontro ao pedido que o senhor tinha feito, analisamos melhor a proposta, e hoje é o último dia para a gente sancionar isso. Tem um decreto vigente hoje no gabinete, o gabinete está estendido até a meia-noite. Eu peço para os senhores que forem votar esses projetos da prefeitura, o aumento de salário dos funcionários, o aumento do ticket para R$600,
que você pegue já, Alisson, se puder pegar a assinatura de todos, porque se a gente não sancionar as leis até hoje, à meia-noite, amanhã, dia 7, ela já não pode mais, porque ela entra num outro período, que é o período eleitoral. Tá? Então, a gente só vinha aqui para pedir isso, para que você já encaminhe. Acho que já foi acertado com as meninas aí, a Fabiana, a Bia está aguardando na casa dela, para ela poder enviar as leis para ser publicadas com data de hoje, né, para poder ser sancionadas. Ou a gente não consegue dar validade nessas leis, principalmente dos funcionários. Do mais... Ô, Ricardo, se o senhor me permite, eu gostaria só de fazer uma pequena pergunta a respeito de um dos projetos que teve alguns servidores que me questionaram e eu não soube respondê-lo. Eu queria aproveitar a oportunidade, que parece que em contato, né, com o Cismar, que teve aí uma reunião, uma assembleia, parece que foi acordado, né, o reajuste num valor de 4 e alguma coisa. Depois o senhor me corrija se eu estiver errado. E parece que foi mandado, né, um projeto com 2,62. Tem alguma explicação para essa diferença? O senhor sabe me dizer? Eu não sei te falar, porque assim, ó, a resposta que foi dada para o Cismar e o projeto de lei que foi montado, eu preciso ver se tem alguma divergência nisso. Se tiver alguma divergência, nós vamos ter que corrigir futuramente, ver qual é a possibilidade. Espero que não tenha o erro, espero que o que tenha sido enviado para o Cismar esteja exatamente no papel. Eu tenho certeza que tem que ter acontecido isso. Se alguém cometeu esse erro, essa gafe aí, tem alguma coisa errada que vai ter que ser corrigida posteriormente. Eu só queria aproveitar um ensejo que me perguntaram e eu fiquei na dúvida. Aí, aproveitando a oportunidade, aí falei, hoje eu vou perguntar. Eu não sei te falar porque, assim, ó, é a primeira vez inédita que nós estamos sancionando uma lei sem a promulgação do Ministério do Trabalho, certo? Todas as outras sempre foi sentada e discutida lá no Ministério do Trabalho, para ser assinada a ata perante ao Milton, para que depois ninguém alegue ignorância, que ninguém alegue que foi feito aquilo às escuras. A Assembleia com o Cismar parece que foi online, pelo que eu fiquei sabendo, certo? E esse projeto, desde o dia que foi encaminhado para a Câmara até hoje, esse questionamento não chegou na Prefeitura, certo? Então, eu preciso verificar se tem algum erro de digitação, até antes de vocês votarem, se você permite, eu vou entrar em contato com o André, que junto com a Bia, que eles que digitam as leis, tudo, se tem algum equívoco. E se tiver algum equívoco, eu pediria para o senhor deixar a gente corrigir nesse momento. Eu vou pedir para o Márcio já entrar em contato com o André, Márcio, aproveitar enquanto eu estou aqui, para ver se tem algum erro no que foi enviado de resposta para o Cismar e no que foi enviado aqui para a Câmara, se fizer alguma coisa aí de maneira equivocada. E se aí o senhor permitir, se tiver algum erro, porque a gente não vai ter tempo hábil, né? Se tiver algum erro, da gente fazer a correção ainda antes da votação do projeto. Tudo bem, combinado. Se o senhor puder deixar até esse projeto, eu não sei a ordem, se a Câmara permite, se os demais vereadores permitem. Primeiro projeto, viu, presidente? Oi? É o primeiro projeto. É o primeiro, né? Qualquer coisa a gente pula ele, né? Se o senhor puder ver com os vereadores se podem alterar só a ordem, para que a gente verifique isso, porque senão depois não tem tempo hábil de corrigir, tem que ser sancionada a lei hoje, e aí, se vocês permitirem, a gente só verifica isso se dá tempo de corrigir. Não, tudo bem. Será feito assim. E os demais aí, o projeto, o outro que tem, né, eu já falei que é o do Campinho, acho que é um pedido de suplementação de verba, que é nesse quesito, né, que é para a construção do minicampo e o Campinho. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida, alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida aí, pessoal? Ô, Bertrand, eu não estou conseguindo ouvir direito. Só com questão do motorista, não tem um processo seletivo, mas desse processo seletivo que teve, tem motorista que não tem aqueles cursos. Então, eu gostaria de já estar mencionando aqui, a presença do senhor aqui, para ver o profissional que já tem o curso, ou se não tiver, a prefeitura disponibilizar de imediato, se for a necessidade de contratar, para estar atendendo essa questão da saúde. Então, Betão, nessa daí,
nós vamos ter que fazer a contratação, se precisar desses profissionais que já tenham as carteirinhas, que já tenham os cursos todos, porque nem curso está se fazendo. Então, vai ser uma análise de currículo. Na verdade, muitas pessoas vão se prontificar, né? Porque a gente sabe que tem muita gente precisando de emprego, mas, infelizmente, só vai poder ser contratado aqueles que têm curso de transporte coletivo, transporte emergencial, um exemplo no caso de motorista. A enfermeira que já tem a sua carteirinha, que já... Oi? Os outros esquisitos aqui é normal, porque eles têm o... Não, porque de repente tem uma enfermeira que ela não tem a sua carteirinha ainda, que ela não registrou, né, no Conselho Regional de Medicina de Enfermagem, né? Tem a médica, então nós vamos ter que contratar profissionais que estejam totalmente habilitados. Vai ter que ser uma análise de currículo, nós estamos vendo como vai ser a regra para ser o mais transparente possível, né? Das pessoas entregarem os currículos e a gente avaliar e publicar. Olha, um exemplo, tá? O senhor vereador aqui, o senhor Marcos Farias, entregou um currículo que ele quer ser motorista. Ele tem carta E, ele tem tudo, mas ele não tem o curso de primeiros socorros. E aí um outro motorista que de repente não tem a carta E, mas tem uma carta D, mas ele tem um curso de primeiros socorros, então ele vai estar na frente, porque não tem nem curso aberto, né, para poder fazer o curso e a gente cobrar isso aí depois que o profissional faça. Nós temos muitos motoristas na prefeitura, hoje no quadro atual, e muitos nunca se interessaram em fazer, e a gente não pode obrigar ninguém a fazer. Então, é uma coisa que talvez vai ter que se mudar e pensar para próximos concursos, já exigir. Mas parece que tem barreiras aí que não pode exigir esse tipo de contratação já, porque dá direcionamento. Só que depois também a pessoa passa, depois ela não quer fazer, porque ela fala que ela não gosta de sangue, ela não gosta de ver acidente, ela não gosta de ver uma pessoa, de repente, mutilada, e ela não quer trabalhar na saúde. Então, esse é um problema muito grave que a gente enfrenta. Então, mas essa contratação emergencial vai ter que ser em cima de quem já tem todos os cursos. Muito bem lembrado, né? É até bom a gente estar usando já esse espaço para a gente esclarecer isso. Do demais, Alisson, eu só tenho a agradecer toda a população, todo o comércio que está colaborando. Muito triste ver domingo o comércio todo fechado. Eu andei pela rua uns 10 minutos, né, as pessoas me ligando, eu não posso abrir meu bar. Eu falei, não, você não pode, fica na sua casa com seu filho hoje, fica com a sua família, e não pode, infelizmente. Muito triste ver, mas também muito feliz em ver que as pessoas estão colaborando. A nossa cidade até agora só teve um caso suspeito, né? A pessoa já está em casa, há muitos rumores do que não é, todo mundo é médico agora, todo mundo é doutor, todo mundo sabe, né? Todo mundo vai nas páginas, escrevem, falam até nomes das pessoas. Nós não fizemos isso. Nós só dizemos que tinha um caso suspeito e que até agora não veio o resultado, né, secretário? E a gente não sabe. A gente não sabe, né? Confirmou pneumonia. Então, graças a Deus, está descartado, né, essa confirmação que a gente estava aguardando, porque, na verdade, tem muitos especialistas na cidade falando muitas coisas aí. Então, a gente fica feliz que uma amiga nossa, uma pessoa aqui da cidade, não está infectada. Então, a gente tem que publicar um novo boletim amanhã, que tinha um caso suspeito e não foi confirmado. Então, demais agradecer a todos, os profissionais. Eu não sei o que a gente vai ter que fazer nessa Câmara, né, o que a gente vai poder fazer, porque por se tratar de um ano eleitoral, a gente sabe que as coisas são bem restritas, mas a gente vai ter que pensar muito nesses profissionais da saúde que lá estão hoje, trabalhando firme e forte, sem perder dia, por nós, por nossas famílias, porque são os únicos, né, que estão trabalhando. O pessoal do administrativo também, para não deixar a peteca cair, em nome... o senhor estava até a semana passada, agora já se encontra afastado, mas os demais trabalhando firme e forte para que não deixe a cidade virar um caos, que nem a gente já está vendo algumas cidades aí. Eu estava assistindo o jornal hoje de manhã,
empresas de ônibus sendo abandonadas, a prefeitura tendo que tomar conta, a empresa de lixo já abandonando os serviços, porque não tem quem trabalha, e aqui de Mutuca, por enquanto, está todo mundo de parabéns. Tá? Então, tenho que agradecer a todos, que a gente continue firme e forte, que é um momento ruim que a nação e o mundo está vivendo, mas vai passar. E, diante disso, eu tenho certeza que nós vamos criar um povo mais determinado, mais fiel a tudo e que vai passar esse momento difícil. No mais, só tenho a agradecer a todos os vereadores. Se puderem votar nos projetos que foram encaminhados hoje, são todos projetos para nossa... Em meio a todas essas crises, a gente falando de benefícios para funcionários e para a nossa população também, se precisar. Muito obrigado a todos e só tenho a agradecer, senhor presidente. Muito obrigado, a gente que agradece. Eu vou entrar em contato com o André para ver se tem algum erro e Tudo eu bem. tento avisar alguma das meninas. Aí. Tudo bem. Tá bom? Obrigado. Obrigado, senhor. Então, daremos então início ao expediente, agradecemos aí o prefeito pelas suas explicações aí, e daremos início agora ao nosso expediente. Vou solicitar que o primeiro secretário proceda à leitura da indicação. Indicação número 11 de 2020, de autoria do vereador José Roberto Legramandi, assunto: viabilidade em medida do governo. Considerando as medidas adotadas pela administração pública municipal no contexto de enfrentamento da pandemia do Covid-19, considerando o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto número 64.879, de 20 de março de 2020, e pelas ações tomadas em nosso município, indica a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que tome medidas efetivas e que determine a concentração de todos os esforços necessários para que o setor competente deste município amplie o seu atendimento e flexibilize os meios de atendimento assistencial ao cidadão, a fim de conferir a todos os que procurarem atendimento e comprovarem os requisitos exigidos, que sejam alcançados e tenham seus dados anotados no cadastro municipal de atendimento aos menos favorecidos. Tal medida não só traz a garantia, mas a efetiva ampliação de cadastros daqueles que se enquadrem em estado de vulnerabilidade social, para que não só recebam o Bolsa Família, mas que sejam atendidos em todos os benefícios de auxílios previstos na legislação. Desta forma, o município afasta qualquer impedimento que possa afetar a liberação dos benefícios já disponibilizados e que passarão a ser governo federal. Sala das Sessões Lúcio dos Santos, aos 3 de março de 2020. José Roberto Legramandi. Oficie-se. Requerimento de retirada. Autoria. Aliás, senhor presidente, as indicações foram somente aquelas e agora é um requerimento. Né? Isso. Nós estamos passando agora para os requerimentos. Então, estou solicitando nesse momento que o primeiro secretário proceda então à leitura dos requerimentos. Então, temos o requerimento de retirada, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Mutuca, assunto: retirada de proposição. Requeiro, satisfeitas as formalidades regimentais, nos termos do artigo 67, inciso 1º, parágrafo 3º do Regimento Interno, a retirada do projeto de lei número 19 de 2020, de autoria da mesa da Câmara Municipal, da ordem do dia da presente sessão ordinária. Câmara Municipal de Mutuca, ao 6 de abril de 2020. Alisson de Souza Mares Rodrigues, presidente, Gabriel Muniz da Silva, primeiro secretário, e Marcos Donizete Rodrigues Faria, segundo secretário. Nesse momento, então, o requerimento ele está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Bom, passaremos agora, então, à discussão e votação dos pareceres. Só que aí a gente vai pular, então, o primeiro, né? Por conta do ser do item que o prefeito vai verificar para nós, né? Correto?
Tudo bem. O prefeito foi até a prefeitura buscar o documento que veio do sindicato, só para ele falar com propriedade. Então, sendo assim, a gente vai pular o item 1 e já vai para o item 2. Então, a gente vai fazer a discussão e a votação dos pareceres a partir do item 2. Então, vamos lá, então. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei complementar número 3, 2020. O parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 3, 2020. O parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei complementar número 4 de 2020. O parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 4 de 2020. O parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei complementar número 5 de 2020. O parecer está em discussão, em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 5 de 2020. O parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei complementar número 6, 2020. O parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 6, 2020. O parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 16 de 2020. O parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 16 de 2020. O parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 17 de 2020. O parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 17 de 2020. O parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 18 de 2020. O parecer está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 18 de 2020. O parecer está em discussão,
Está em votação e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Pessoal, nós já fizemos aí a leitura de todos, né? Os pareceres, exceto do primeiro. A gente poderia guardar aí uns 5 minutinhos até a chegada do prefeito com o documento para a gente não votar antes do documento, tá bom? Porque eu acho que é importante que, se realmente tiver com diferença, dá para a gente estar fazendo a correção antes da votação, certo? Para a gente também não prejudicar aí os servidores, correto? Vamos aguardar 5 minutinhos. Suspende, senhor presidente. Desculpa. Suspende. Vamos suspender isso, 5 minutinhos. Não tem nada disso, assim, de falar que a gente mandou uma coisa e Foi feito. Não, tudo bem. vocês querem uma cópia disso? Qualquer coisa é bom tirar, né, Fabiano? Depois a gente tira uma cópia, né? Aí só para deixar registrar, se alguém questionar. Começa o Ney. Vamos começar?
Pessoal, a gente agradece aí. A gente agradece aí a colaboração aí. Foi necessário esse tempo aí. O prefeito ele nos deu um retorno e falou que, de acordo com o documento enviado para o Executivo, documento enviado pelo Sismar, lá realmente está o acumulado de 2,62, que ele pegou o índice do IPCA, e o acumulado, né, se eu não me engano, de maio do ano passado, é isso mesmo, de maio do ano passado a fevereiro de 2020, dando acumulado aí de 2,62%. Então, sendo assim, a gente vai fazer a leitura, então, dos pareceres, e daremos sequência na nossa sessão aí, tá bom? Então, sendo assim, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei complementar número 2/2020. O parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar número 2/2020. O parecer está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Bom, nada mais a tratar no expediente, passaremos agora à ordem do dia. Item 1. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei complementar número 2/2020 do Executivo, que concede reposição salarial aos servidores públicos municipais a título de revisão geral anual, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, e da outras providências correlatas. O mesmo está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item 2. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei complementar número 3/2020 do Executivo, que aumenta o valor unitário do benefício previsto no artigo 4º da Lei Complementar número 118 do dia 21 de outubro de 2011, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação aos servidores públicos municipais e da outras providências correlatas. O mesmo está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei complementar número 4 de 2020 do Executivo, que regula a falta abonada no âmbito da Prefeitura Municipal de Mutuca e da outras providências correlatas. O mesmo está em discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei complementar número 5 de 2020, da Mesa da Câmara, que concede reposição salarial aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, a título de revisão geral anual, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, e da outras providências correlatas. O mesmo está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item 5. Em única discussão e votação nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei complementar número 6/2020, da Mesa da Câmara, que aumenta o valor unitário do benefício previsto no artigo 4º da Lei Complementar número 119, do dia 28 de outubro, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Mutuca e da outras providências correlatas. O mesmo está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Em única discussão e votação, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 16/2020, do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O mesmo está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item 7.
em única discussão e votação nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 17 de 2020 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O mesmo está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Item 8. Em única discussão e votação nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 18 de 2020 do Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a adotar medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19, no que se refere à contratação de profissionais de saúde para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelecida pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Ratifica dispositivos aplicáveis aos municípios da Lei Federal número 13.979 de 2020 e da outras providências correlatas. O mesmo está em discussão, está em votação, e os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. O item retirado em virtude da aprovação do projeto, do requerimento, vou fazer a leitura dele agora, viu? É o item 9. Bom, acho que tem nem necessidade de fazer a leitura, né? Porque ele foi retirado, então não vou fazer a leitura dele. Bom, não havendo mais matérias a tratar na ordem do dia, passaremos agora às explicações pessoais. Pessoal, gostaria, né, de pedir encarecidamente a cada vereador que vai fazer o uso da tribuna para fazer as suas considerações, que seja o quanto breve, né, por conta do ato que nós fizemos a publicação, para a gente também não retardar e prolongar aí o andamento, né, da sessão, tá bom? Então fica aqui o meu pedido encarecidamente para cada nobre que vai fazer o uso da sua palavra. Então, está com a palavra o vereador ou vereadora, a vereadora Daniele Mércia Petrazzo Facinelli. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Todos que nos estão nos assistindo, aos colegas vereadores, né? Essa noite, né, e outras sessões, nós vamos estar aí amparados de proteção, né? Quem está disposto a se proteger, no caso, alguns de nós aqui já estamos com as máscaras para nos proteger do vírus aí, da Covid-19. É um momento difícil que nosso país está vivendo. Os municípios vizinhos já com casos positivos desse vírus. Graças a Deus, ainda a nossa cidade de Motuca não tem nenhum caso positivo. Tinha um suspeito, mas como foi falado aqui hoje, nessa noite, já foi descartado, graças a Deus. E continuemos assim, nos protegendo os nossos munícipes, a nossa família, as nossas crianças, os nossos idosos. Então, quem é a campanha, né, do mundo, quem puder ficar em casa, que fique. Quem não puder, como muitos de nós estamos aqui, mas trabalhamos protegidos. Se Deus quiser, essa é uma fase ruim que o mundo está passando e vai passar, se Deus quiser. Eu fico muito agradecida de estar aqui nessa noite, né? Cada dia trabalhado, e pelo momento que nós estamos vivendo, nós temos que agradecer a Deus pelo dia, por estarmos presentes, podendo estar com saúde e trabalhando. Todos os projetos aprovados, graças a Deus, unanimidade, são projetos que vêm a calhar aí de benfeitoria para o funcionalismo público
da Prefeitura Municipal, como a Casa, né, a Câmara, a Casa Legislativa, por direito, seguindo a legislação. Então, eu fico muito contente de estar aqui participando pela aprovação desses projetos aí. Projeto que beneficia um dos que está aí, que foi aprovado, que vem a calhar aí, com tudo que nós estamos passando aí, que é o projeto que autoriza o chefe do Poder Executivo a adotar medidas de enfrentamento com o Covid-19. Junto com o secretário Márcio Contarim, que está aqui hoje, nós fizemos um balanço, né, do que está aí, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Do federal veio 18.880 no custeio da saúde para o Covid-19, com a ajuda do nosso município aí, e do governo estadual veio uma ajuda de 9.440 aí, está aqui hoje nessa noite. Então, vai ajudar muito nossa cidade, né, essa ajuda aí de custeio. Eu queria agradecer, como vereadora aqui, as doações das usinas com os álcool 70 para o nosso município, a usina Santa Fé, São Martinho e alguns empresários aí que doaram esse álcool, que logo eles já começaram a colocar, a dividir em garrafinhas para poder distribuir em cada residência, né, em cada munícipe aí para poder distribuir. No caso, também foi distribuído para a saúde do nosso município, os funcionários da saúde. Eu fico muito feliz também hoje e agradeço e parabenizo a secretária de Educação, com o prefeito João Ricardo, que está aqui presente, o executivo na Câmara de hoje, a distribuição, né, da secretária Cristina dos ovos de Páscoa para as crianças. Nós estamos passando um momento difícil onde as crianças ficam todas em casas. Graças a Deus, aí a educação do nosso município faz com que a criança, em casa mesmo, façam as atividades dela. E aí veio os ovos de Páscoa entregando para os pais aí, e não podia passar em branco. Todo ano a gente tem essa festinha da Páscoa, então não podíamos deixar as crianças fora disso daí. Então, eu agradeço aí a Cristina, parabenizo a frente da Secretaria de Educação. E, mais uma vez, eu agradeço ao deputado Arlindo Chinaglia, que destinou aí, nesse domingo aí, dando um recado para nós aqui de Motuca, destinando mais 100 mil na saúde, para o custeio, para ajudar nessa pandemia aí no nosso município. Deus queira que nós não precisemos de passar, porque os outros municípios vizinhos já estão passando. Então, eu agradeço de coração ao deputado Arlindo Chinaglia por estar sempre pensando no nosso município de Motuca, e agradecendo ao prefeito João Ricardo, que tudo que ele pede, o doutor deputado Arlindo Chinaglia nos ouve e atende nossos pedidos. Também agradecer que começou hoje o tapa-buracos na rodovia e na cidade, aberto para os munícipes aí indicarem aonde querem que estejam aí o pessoal trabalhando para tapar os buracos, tanto na cidade quanto nas vicinais aí no nosso município. Do mais, fico aí, a gente aguardando esse decreto. No caso que foi feito, vai ser publicado amanhã o decreto do governador. O nosso município está seguindo a linha do governo estadual, do governador Dória. Parabenizo ao comércio também por estar acatando esse decreto, por estar ajudando não disseminar o vírus, porque assim, eles têm que trabalhar, têm que receber, mas a população também não pode se contaminar. Então, aí é uma ajuda, né, recíproca. Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, se proteja. Fica aí a minha
a minha deixa de hoje. Minha boa noite a todos e obrigado por essa noite. Após o uso da palavra da nobre vereadora, nesse momento eu gostaria de dispensar a nobre vereadora Vera, que ela já havia solicitado, já feito pedido para mim, depois que fizesse a votação dos projetos, se a gente poderia dispensá-lo. Então, sendo assim, seu pedido está acatado. Muito obrigado, uma boa noite, viu? Está com a palavra o vereador Gabriel Muniz da Silva. Uma boa noite a todos. Boa noite. Quero cumprimentar os nobres pares aqui na pessoa do nosso presidente da Câmara, segundo secretário, servidores que nos assessoram aqui nesta noite, público aqui presente, bastante limitado aqui em razão da Covid-19, o Jairo através do Jornal Cenário, excelentíssimo senhor prefeito, João Ricardo, secretário da Saúde, o Márcio, e a nossa procuradora jurídica aqui da Câmara, doutora Érica, muito obrigado também pela presença e por nos acompanhar e assessorar nesta noite. Primeiramente, eu quero mencionar, já começando por um assunto bastante delicado aqui, do qual nós fomos indagados, que foi uma das proposituras que nós fizemos. Tivemos um requerimento encaminhado do Executivo, do qual é mencionado algumas informações, dentre elas, o subsídio dos secretários e do prefeito municipal e vice-prefeito. Algumas pessoas nos questionaram porque alguns oportunistas se aproveitam de algumas informações e dispersam informações pela metade, aí, mal passadas, por pretensões políticas. Aí nós temos as eleições próximas, então os oportunistas se aproveitam para dispersar ódio no momento desse, para dispersar a maldade e para distorcer algumas informações aí, para poder expor alguns interesses aí que vai beneficiá-los, talvez, nos pleitos eleitorais aí. Mas a verdade é o seguinte, que eu não desejo, nem para mim, nem para minha família, para a família de nenhum dos pares que estão aqui hoje, para ninguém que mora aqui nesse município, que nós cheguemos no posto de saúde que nós temos aqui na cidade e não tenhamos médicos lá. Essa é a minha primeira preocupação. A minha segunda preocupação é que nós não teremos que suportar mais precatórios judiciais, demandas judiciais de médicos, de multas, a exemplo do que tivemos recentemente do Ministério Público do Trabalho, uma condenação no sentido de que a municipalidade está proibida de algumas contratações. Em relação a esses médicos, a minha preocupação é essa. Eu vou esclarecer aqui para todos. Alguns me indagaram por mensagem, mas não quiseram vir pessoalmente ouvir meus esclarecimentos. Mas a preocupação é a seguinte: nós temos médicos plantonistas aqui no município. Cada plantão a hora, em média, é de aproximadamente R$ 83. Então, o prefeito já até explanou aqui de uma forma bem genérica, mas já foi suficiente para alguns entender, mas eu quero aqui porque eu fui obter algumas informações direto no departamento de pessoal do município e falaram que a gente está querendo aumentar salário de prefeito, querendo aumentar subsídio de secretário, mas não tem nada disso. A gente está preocupado com a nossa saúde. A minha preocupação é com a saúde. Inclusive, as 2 emendas que eu consegui até hoje foram para a área da saúde. Foi um ventilador pulmonar, foi um gerador de energia, foram materiais e insumos para atendimento das demandas diárias lá da área da saúde. Então, a minha preocupação é com a saúde, é com a falta de médicos, que hoje eu tenho a informação da secretaria de que a fila de espera é muito baixa, ou senão nem existe fila de espera em alguns casos. Então, a minha preocupação é essa. Então, se alguém está distorcendo, eu me coloco à disposição de cada cidadão. A exemplo do que eu me coloquei para um, que quis me fazer algumas indagações aqui por WhatsApp, mas não quis vir até a Câmara. Então, eu estou aqui à disposição de todos, porque eu defendo sim. Eu não quero um pai de família chegando no posto de saúde e não ter médico, porque muitos não sabem, mas
o teto do salário dos juízes é o salário dos ministros do STF. Teto do governador, salário do governador. Teto dos servidores estaduais, salário do governador. E no âmbito municipal, o teto, muitos não sabem, mas é o subsídio que o prefeito recebe. Então, muitos não sabem, mas o município hoje está respondendo judicialmente, tem um acordo com o Ministério Público do Trabalho, que não pode contratar pessoas jurídicas, por exemplo, uma empresa, intermediar a contratação de serviços médicos através de empresa ou por RPA. Isso daí já tem um acordo no Ministério Público, sujeito a várias multas, inclusive, como eu mencionei, já há uma de aproximadamente R$500 mil aí, que depois pôde ser revertida pela municipalidade, mas já havia até condenação no sentido. Nós temos uma associação que está abandonada por diversos problemas judiciais, hoje ela está impedida de fazer qualquer contratação, e essa associação era totalmente possível antigamente fazer essa contratação. Antigamente não exigia um controle tão rigoroso em relação aos trabalhos de ponto de médicos, que talvez proporcionava e possibilitava a realização de trabalho de médicos em mais de uma cidade, e hoje isso está muito difícil. Então, os médicos estão se negando a trabalhar em municípios por um salário baixo. Então, foi essa a propositura que veio. Nós decidimos, em consenso aqui com a mesa, apresentar para todos os vereadores exatamente para levantar essa discussão e já para ouvir as manifestações da população. Infelizmente, distorceram. A gente esperava mais pessoas nos procurar diretamente, alguns fizeram isso, para ouvir nossa justificativa. Então, eu já quero aproveitar, presidente, já que a própria Constituição Federal nossa estabelece que o poder emana do povo e nós estamos aqui apenas representando, eu já sugiro aqui que a gente faça uma convocação, tanto do Conselho Municipal de Saúde, e inclusive, principalmente da população, e nós possamos fazer uma audiência pública aqui, para ouvir o que o povo pensa. Porque eu não quero amanhã ser responsabilizado, a gente tem vários impedimentos aí, que alguns ajustes salariais e de subsídio de vereadores só podem ser feitos de uma legislatura para outra. Então, eu não quero aqui ser responsabilizado quando alguém alegar que chegou num posto de saúde e não vai ter médico lá. Porque para você poder contratar um médico, para ele trabalhar dentro do subsídio que recebe um prefeito, você vai ter que reduzir a jornada de trabalho dele, ou você vai ter que convocar muito mais profissionais. Então, um médico que, por exemplo, podia cumprir uma jornada de 6 horas, nós vamos, num determinado prazo, ter que contratar 2, porque além da quantidade de unidades, tem a jornada que não vai ultrapassar no final do mês o salário que ele recebe, para não poder ultrapassar o subsídio do prefeito. Então, aí, acaba onerando mais ainda o município. Por quê? Vamos ter 2 casos aí, eu peço ajuda de técnicos, inclusive, para a gente entrar num denominador. Ou a gente vai ficar sem médico por um determinado período, ou a gente vai contratar mais profissionais e vai onerar mais os cofres, porque esse médico que faz jus a ticket, a plano de saúde, a falta abonada. Então, nós vamos ter que sobrecarregar mais ainda a máquina administrativa. Então, eu peço ajuda para os técnicos aí, inclusive os técnicos que se colocam como técnicos na internet, e nos ajudem a solucionar este problema. Porque a minha preocupação não é melhorar salário, porque, inclusive, uns equivocados aí colocaram que a gente estava aumentando até o subsídio dos vereadores aqui. E não tem nada disso. Nós estávamos ajustando por conta desse problemática aí, que vários concursos dando deserto, quando não ultrapassando e o Ministério Público penalizando o município, nos obrigando a pagar diversas multas. Então, eu peço ajuda aí para a gente chegar num denominador e ver o que a gente vai fazer. Colocamos aqui para ser apreciado por todos esses vereadores, porque nós não temos autonomia para decidir por conta e nem queremos isso. Quero ouvir a opinião de cada vereador aí, para que a gente possa entrar num consenso, e vamos ter que, em breve, fazer essa discussão. Então, eu convido a população, peço para o presidente intermediar essa negociação, essa reunião, vamos ter que adequar certinho isso daí por conta dessas limitações em razão da Covid-19, do coronavírus, que a gente não pode ficar se aglomerando, mas eu convido o povo, para que a gente possa discutir se tem ou não condições de melhorar essa situação, sem o município ser penalizado, porque nós, contribuintes de imposto, vamos estar pagando indenizações e precatórios, que quem paga é o povo. Então, eu quero ouvir a opinião dessas pessoas aí. Me coloco à disposição e convoco
através da presidência, mais uma vez, uma audiência pública, porque quero deixar claro, estamos aqui apenas representando o interesse do povo e preocupado de amanhã ou depois um pai de família chegar lá na prefeitura ou lá no nosso posto de saúde e não termos médicos lá para nos atendermos. Então, sobre esse projeto, mas já foi retirado, pedi para que o presidente, conversei com o segundo secretário, entramos em consenso, tiramos o projeto de pauta para ser melhor estudado, para darmos mais publicidade, para as pessoas interagirem e tomar melhores esclarecimentos nesse sentido, mas é lamentável alguns oportunistas aí que querem ocupar alguma cadeira aqui e ficam com conversa fiada aí. Então, é isso que eu tinha para dizer. Mais uma vez, estou me colocando à disposição de cada cidadão que tenha qualquer dúvida nesse sentido, para qualquer esclarecimento. Em relação à falta abonada, que nós aprovamos aqui hoje, um dos benefícios que foram concedidos aos servidores aqui, eu havia solicitado, num primeiro momento, ao prefeito municipal, e tive uma resposta do jurídico que, num primeiro momento, talvez não seria possível. De imediato, eu já pedi alguns estudos mais aprofundados, que haviam algumas possibilidades aí, e agradeço muito ao setor jurídico da municipalidade que pôde rever essa situação. Agradeço ao prefeito que disponibilizou o contato com os procuradores, o procurador e o assessor jurídico, e chegaram ao consenso de que havia sim a possibilidade de conceder alguns benefícios, inclusive a falta abonada. E aí veio a notícia que, ao invés de uma, seria ampliada e seriam concedidas 2 abonadas. A que eu pedi, que seria inclusive a de aniversário, e ainda veio uma de brinde aí para a população, para os servidores. Então, eu fico contente com o atendimento desse requerimento. São mais 2 dias que o servidor vai ter a oportunidade de curtir com a sua família, sem ter o seu salário prejudicado. Então, eu fico contente com mais esse benefício que está sendo concedido aí para a população. Também quero mencionar a respeito da construção dos campos nos assentamentos. O vereador José Roberto havia articulado junto com um determinado deputado aí. Qual que é o deputado? Mota. E aí teve algumas dificuldades em relação às documentações a serem encaminhadas. Então, o José Roberto conversou com o presidente, conversou com nós, vereadores, aqui em algumas sessões, para que a gente fizesse contato com algumas pessoas, inclusive com os assentados e com o prefeito municipal. A gente pôde se reunir algumas vezes, buscamos algumas soluções aí, e chegou-se à conclusão de que talvez por conta da demora ou de alguma documentação que seja exigida pelo governo, talvez trave um pouco a construção desses campos. Chegou-se à conclusão de que seria utilizado recursos próprios mesmo para a construção disso, e depois de viabilizar essa emenda, ela seja utilizada de forma benéfica também em outra área aqui do município. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os vereadores, ao prefeito que conseguiu articular isso aí, e ao vereador que conseguiu articular também essa emenda, que não sendo agora, mas posteriormente vai ser utilizada aqui no município para alguma melhoria. Sobre a concessão dos benefícios, eu já mencionei sobre a falta abonada, mas nós tivemos outros benefícios aqui, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Então, é uma satisfação imensa, mais uma vez, votar a favor da concessão de benefícios, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Sempre comentei que sou a favor de beneficiar nossos servidores que se empenham para a manutenção de nossa cidade. E, graças a Deus, na medida do possível, nós estamos conseguindo. Torço para que seja concedido melhores percentuais aí. Infelizmente, esse Covid tem prejudicado a manutenção. Nós tivemos uma queda brusca em algumas receitas e o nosso país está enfrentando uma situação bastante delicada aí. Inclusive, eu vi hoje uma matéria que o Paulo Guedes está, inclusive, cogitando de congelar o salário dos servidores federais. Então, é preocupante essa situação que o nosso país vive, e nós estamos aqui concedendo um benefício que talvez não seja o suficiente, mas é o que, no momento, pode ser concedido. E eu torço para que venham novos aqui, que a gente vai fazer o possível para aprovar. Então, é isso que eu tinha para dizer aqui. Parabenizo mais uma vez os servidores pelo trabalho, em especial os servidores da saúde, que têm se empenhado bastante,
que mesmo trabalhando tanto em busca de dar esse suporte num momento tão difícil para a gente, tem sofrido tantas situações constrangedoras. Aí a gente tem visto os profissionais da saúde sendo inclusive até agredidos em metrôs, nas cidades grandes, pelo simples fato de estarem trajando um paletó branco, uma roupa branca, com o medo dessa pessoa já estar contaminada e transmitir esse vírus. Então, além de todo esse empenho, ainda sofrem esse tipo de coisa. Então, eu me solidarizo a esses profissionais, desejo que o prefeito, assim como mencionou, busque alguma medida de contemplá-los financeiramente nesse sentido também, se possível, porque a gente sabe que esse trabalho não está sendo fácil, mas que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, a gente vai sair disso o quanto antes. Então, eu quero deixar claro aqui que estou à disposição de todos. A gente pode estar adequando um horário aí, eu venho até a Câmara, a gente marca para conversar sobre alguns esclarecimentos. A pedido da população, nós tiramos esse projeto para melhores estudos. E a minha preocupação, novamente, não podemos ficar sem médicos. Me coloco à disposição para que a gente busque qualquer medida que não tenhamos o risco aí de ficarmos sem esses profissionais aqui no nosso posto de saúde. Então, já solicitei ao presidente que dê uma prioridade no agendamento desta audiência junto com o Conselho de Saúde e o seu secretário e toda a população para discutirmos isso. Porque se não nos prejudicarmos agora, em breve, nós teremos problemas nesse sentido. Então, uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Boa noite. Vamos lá, então. Após o uso da palavra, do nobre vereador Gabriel, está com a palavra o vereador... Opa, enroscou aqui, vamos lá. O vereador José Roberto Legramante. Senhor presidente, primeiro, segundo secretários, nobres pares, o Jairo, prefeito municipal, o Márcio, secretário, e a doutora Érica. Boa noite. Boa noite. Vou falar sobre a indicação de viabilidade em medidas do governo. Em caso de calamidade, como estamos vivenciando atualmente, com a pandemia do novo coronavírus, eu vejo a necessidade de uma criação de regras claras e objetivas para a distribuição de benefícios, havendo a necessidade de socorrer a população em situação de vulnerabilidade social. A primeira ação seria a dotação orçamentária. Como o prefeito já mencionou aqui, por se tratar do ano eleitoral, então tem que tomar vários cuidados. E a primeira coisa que a população, quando socorre a assistência social, no mínimo é uma cesta básica. Então, com um levantamento em mãos e uma estimativa de quantas pessoas poderiam ser atendidas, eu, aproveitando a presença do prefeito e o Márcio aqui, ele cuida da saúde lá também, da assistência social, está comunicando tanto a promotoria eleitoral como a promotoria pública de ações que possa vir a tomar nessa necessidade de vários municípios, várias pessoas da cidade, que eu acredito que até a segunda quinzena vai aumentar a procura pela assistência social. Então, uma dotação orçamentária, comunicando a demanda, a procura, a Justiça, a Promotoria Eleitoral, para que se possa atender pelo menos uma cesta básica para essas pessoas que estão aí necessitando. Quem já é beneficiado no Bolsa Família e já possui o cartão do governo será o primeiro grupo a receber o auxílio. As MEIs e os autônomos, contribuintes do INSS, serão os próximos. E receber, depois deles, os informais e os não cadastrados. Então, eu acredito que
essa demanda irá aumentar na assistência social. 3 pessoas já me procuraram falando da dificuldade que está tendo, que está desempregado, estava fazendo um bico, e a pessoa pediu para parar também esse serviço, e ele acredita que já no próximo mês ele não consiga manter nem aluguel, o básico dentro de casa. Então, aproveitando a oportunidade, prefeito e secretária aqui, eu sei que com essa medida da Covid, os funcionários estão trabalhando em casa, a maioria, tem alguns setores que estão à frente aí, mas eu peço aí que veja com carinho isso daí, ações concretas e objetivas para que possa atender esse pessoal que provavelmente irão procurar assistência social. E fazendo tudo dentro da regra certinho, mesmo que dê cesta básica nesse período eleitoral, mas vai ser por uma boa causa e tendo comunicado todos os órgãos competentes para não ter problema a municipalidade. Mas eu agradeço a todos. Eu vou aguardar, como mencionou o vereador Gabriel, com relação à discussão sobre subsídios. Os 9 pares, por 2 vezes já falei da minha posição, mas isso tem que ser discutido e vamos ver a melhor forma de como resolver essa situação. Porque desde quando iniciou, que era a associação que contratava e pagava os médicos, tinha médico que trabalhava o dia todo e acumulava. Era PSF, médico da família, e mais o contrato fixo. Então, dava mais de 8 mil, aí chegando a quase 12 mil com salário fixo. Teve várias mudanças, há necessidade de estar adequando, mas também nós temos que pensar também no funcionalismo, que quando levantaram a greve em 2016, eles pleiteavam também uma perda no salário, não só a reposição salarial. Então, nós temos que fazer uma discussão ampla, funcionalismo, contratação de médico, e equiparar tudo isso para que todos sejam beneficiados. Então, eu gostaria que acrescentasse isso também, se alguns procurarem, está fazendo essa discussão também. Melhorias, até que ponto, o momento não é de aumentar gasto agora, que nós não sabemos quanto tempo vai demorar essa pandemia, esse vírus aí se vai infectar quantas pessoas daqui do município, ou até mesmo o vizinho, que é facinho de chegar. Então, nós temos que ter o pé no chão nesse momento para estar discutindo esse tipo de assunto. Do mais, muito obrigado a todos. Obrigado, José Roberto. Após o uso da palavra do nobre, o próximo está com a palavra, temos mais 2 ainda vereadores, está com a palavra o vereador Altair Pereira da Cruz. Primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite. A primeira coisa que eu queria falar hoje é o que a gente só fala dessa pandemia e só falamos em prevenção e medidas para o contágio. Sei que é importante isso também, só que eu não vejo ninguém falar essa pessoa que vai ficar em casa, se ela vai comer, se ela vai beber, porque hoje foi uma pessoa na minha casa me relatou que a nossa elite está parando por 90 dias e o pessoal vai receber R$300 mais um auxílio ali. E essa pessoa, ela paga um aluguel de 400, tem 2 filhos. Aí ela vai viver com um ticket. Como? Eu não sei como. Foi o que ela me explicou. Infelizmente, essa época a gente não pode ajudar. Eu queria ajudar, infelizmente é ano político, a gente não pode ajudar ninguém.
Mas eu queria fazer um pedido em especial ao nosso secretário que está aí, junto com o assistente social, que pegasse com carinho, sem olhar lado político, nesse momento terrível que a gente está vivendo, um momento crítico, junto com as meninas do PSF, que elas conhecem todo mundo aqui, elas conhecem tudo, o mundo nessa cidade, quem tem condição, quem não tem condição, e a gente não ajudar quem tem condição, e ajudar realmente quem está necessitando. Igual o nobre vereador falou, por enquanto não fomos atingidos ainda, mas vamos ser, principalmente essas pessoas. Eu, graças ao nosso bom Deus, a minha geladeira está cheia, mas eu não estou contente, porque eu tenho a minha geladeira cheia, porque eu sei que o meu vizinho não está. Eu tenho que estar feliz porque meu filho está com a barriga cheia? Tenho, mas eu também tenho que pensar nos outros. Infelizmente, a gente vive nessa cidade pequena, a gente é muito próximo dos outros. E a gente tem que se importar com o próximo, sim. E principalmente nessa época de eleição agora, a gente não pode fazer nada, a gente está de mãos atadas. Nós podíamos chegar aqui, os nobres aqui, várias vezes ajudou as pessoas, só que a gente não pode mais. Nós podíamos fazer uma campanha entre nós, não pode. Tudo, os adversários nossos, tudo vai usar contra a gente. Mas a gente vai cobrar do nosso secretário, que está aqui presente, da nossa assistente social, que olhe para essas pessoas que vão passar necessidade, não estão ainda, mas vão passar necessidade. Eu acho que prevenção é importante, fazer o decreto que o prefeito fez é importante, não fui contra, fechar a cidade é importante, mas cuidar do nosso povo, das pessoas que vão passar necessidade também é importante. Então eu peço ao nosso secretário, à nossa assistente social, que é uma pessoa bem dedicada, que junte com as meninas do PSF e focar nesses casos críticos que a gente vão ter. A gente já tem, que a gente sabe, não são muitos, mas vão aumentar, porque hoje a gente não tem aula, se você tem 2 filhos, uma filha sua fica o dia inteiro, antes ela se alimentava na escola, agora ela aumenta em 2 ou 3 períodos. Então, uma pessoa que não tem condição, a gente, graças a Deus, a gente tem, mas quem não tem? Às vezes aquela refeição da escola poderia ser a única que essa pessoa tinha. A gente sabe disso, a gente sabe. Hoje não tem mais a refeição da escola. Infelizmente, teve que parar as aulas por causa dessa crise. Então, a gente tem que pensar nisso também. Eu estou trabalhando, a minha esposa está em casa, está recebendo integral, graças a Deus. Mas muita gente não vai receber, muita gente vai ser prejudicada. E até que eu converso com a minha esposa e falo, essa crise não vai acabar amanhã, não vai, até maio, junho, isso aí vai arrastar. Então, eu peço, vamos esquecer divergências políticas, desafetos, vamos olhar para o próximo. Se a gente puder fazer uma campanha de arrecadação de alimento para as pessoas necessitadas, vamos fazer. Vamos fazer, esquece esse lado político. Eu sei que a gente está perto da política, igual o nosso nobre falou, tem aproveitadores sim, em todos os meios tem, mas a gente consegue fazer a nossa parte. Se a gente olhar com carinho para o próximo, a gente são pessoas influentes, a gente conhece pessoas influentes, que a gente possamos fazer a nossa parte, não só na prevenção. Não, hoje nós não temos um hospital, para mim ali é um pronto-socorro, porque aquilo ali não consegue socorrer a gente em nada. Nessa parte, não consegue socorrer a gente em nada. Infelizmente... Altair, se me permite só fazer uma parte rapidinho, até aproveitando o seu ensejo aqui, aproveitando também a presença do prefeito, vindo de encontro com o que você está falando, tem algumas cidades que, devido ao corte das aulas, teve a economia no custo da merenda. Então, o que eles estão aproveitando fazer? Eles estão dando um kit, não é uma cesta básica, porque aí já fica desproporcional, acredito, mas um kit básico de alimentação, arroz, um feijão, para cada pai de aluno responsável. Eu não sei ao certo qual é esse kit, mas vem basicamente nesse sentido aí, para cada aluno que frequenta o dia a dia escolar. Aí. Excelente, excelente. Poderia viabilizar isso. Entendeu? É uma coisa excelente, eu não sabia disso, é louvável, uma coisa excelente, só que a gente tem que fazer. Eu penso que, nesse caso, a gente vem aqui falar
prevenção, ótimo, estamos fazendo tudo certinho, mas também temos que olhar para o lado mais importante. A pessoa precisa comer, a pessoa precisa se alimentar, precisa pagar as contas. A pessoa vai ter 30, 60, 90 dias sem trabalhar, ela vai virar 1 ano, 2 anos para ela conseguir voltar ao normal de novo. Então, era mais especificamente isso, nesse momento crítico, que eu queria dar essa mensagem a cada um de nós. Se unir nesse momento difícil e poder ajudar o próximo. Não olhar só para a nossa geladeira farta e se trancar dentro da nossa casa e esquecer que tem gente lá fora passando necessidade. E mudando o assunto, fui indagado, igual o nobre vereador também, num grupo de ciclismo que eu participo, e citaram o vereador, nem citou meu nome, mas só eu do grupo que sou vereador, e a pessoa me indagou sobre esse projeto. E imediatamente eu já falei, sou contrário ao projeto. Mas aí veio outro comentário, falou, mas você é contrário ao projeto? Eu já vi com um especialista que tem. Eu falei, tem. Eu estou desde o primeiro ano de pleito nosso aqui nessa Câmara, batendo o pé que a gente tinha que aumentar o subsídio do prefeito. A gente tinha para a gente ter um médico de qualidade para nossos filhos. Eu tenho plano de saúde. Quando eu preciso de um médico, eu arrumo um especialista, mas muita gente não tem. E o senhor presidente sabe muito bem disso, que a gente conversou sobre esse assunto. Só que o quê? A gente larga tudo para a última hora. Tudo para a última hora. Agora a gente vai falar de aumento de subsídio. Não sou contra. Desde o primeiro ano de pleito eu era favorável. Só que numa hora dessa, na minha opinião, aqui a gente são 9, cada um tem a sua. Eu já falei, eu não sou favorável. Pode fazer, porque se eu estou errado, não sei. Eu tenho a minha opinião e asseguro dela. Porque desde o primeiro pleito nosso aqui na Câmara, vamos aumentar o subsídio do prefeito para contratar um médico de qualidade. Agora nós temos 9 meses de mandato. Agora nós temos que catar essa bucha e carregar nas costas? Agora nós vamos servir de saco de pancada dos outros, porque nós tinha que ter feito no primeiro ano de mandato. Se o médico tivesse aí já e tivesse dado resultado, estaria ótimo, nós já tínhamos uma justificativa. Só que deixamos o quê? Para o último ano de mandato? Lamentável. A minha opinião, nesse momento, os 3 anos meu aqui, era favorável. Esse último, não contem com o meu voto. Pode ter reunião, pode ter o que for. Nesse último ano, não conte com o meu voto para isso. Posso estar certo, posso estar errado, mas a gente ficou aqui, vai para 3 anos e 3 meses, e não resolvemos o problema, nós vamos resolver em 9 meses. Então, se eu estiver errado, me desculpe, mas é a minha opinião. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que, inclusive, vereador, até fazendo uma parte aqui para concluir, foi um dos motivos que nós resolvemos tirar o projeto de pauta. Talvez o momento da propositura, apesar de ser bastante louvável, por conta de tudo isso que eu tentei expor aqui, o momento, nessa situação toda que o país está enfrentando, essa situação do corona, nós chegamos à conclusão, até com a opinião de outros nobres aí também, de que não seja o momento adequado. Bom, está com a palavra o último inscrito, o vereador Marcos Donizete Rodrigues Faria. Boa noite, presidente, primeiro secretário, nobres pares, Jairo, prefeito Márcio Catarino, a todos aqui presentes. Bom, primeiramente, eu vou me justificar. Eu, no sábado de dia, os comerciantes de bar vieram conversar comigo e deve estar apertada, que todos os lugares estavam funcionando, menos os bar. O que eu fiz? Fui lá pessoalmente, liguei para o prefeito, tive a conversa com ele. Ele falou assim, fala para abrir, atendendo uma pessoa por vez, usa álcool, não deixa ninguém ficar no balcão, pegou, tem que pegar, sai e vai embora, com consciência. E isso foi passado para o Cigano, para o Kaique, para a Bruna, para o Buga do bar, só que faltou consciência num deles. E aí teve só que eu não gosto de jogar indireta. Eu não estou falando direto porque eu não sei quem que é. Diz que uma pessoa da casa foi lá e falou que eu fui o responsável dos bares abrir. Eu não sou responsável de nada.
Eu não sou executivo, eu sou legislativo. E eu fui lá conversar com o pessoal do bar, depois que o executivo falou para mim, vai e manda fazer assim, assim, assado. Então, isso foi feito. Agora, se não faltou consciência de um dos bares, isso não é minha culpa. Mas eu fui avisar os pessoal do bar depois que o prefeito executivo deu a permissão. Porque o vereador não tem poder nenhum de ir no bar e mandar o bar abrir. E isso fica bem claro aqui. Agora, sobre a retirada do projeto, do subsídio, conversando, eu vi umas postagens no Facebook, vídeo, pessoa querendo fazer média, campanha para a próxima eleição. Eu estava achando que nós estávamos na próxima eleição já, que nós já era candidato, para fazer pressão em vereador. E eu não trabalho sob pressão. Sexta-feira, né, presidente? Eu, você e o primeiro secretário, a gente conversou sobre essa retirada na sexta-feira. Não foi hoje, foi feito o requerimento hoje, mas sexta-feira já está conversado. Então, aqui é vereador consciente que está trabalhando aqui. Como vocês tudo têm consciência do que está fazendo aqui. Não a pessoa entrar em Facebook, fazer campanha por uma coisa que vai acontecer daqui no final do ano, isso é, se tiver eleição esse ano. Ou oportunista. É isso que eu tenho que falar. A todos, uma boa noite. Boa noite. Bom, após os vereadores aí terem explanados, né, suas ideias, seus pontos de vista, não seria diferente comigo também. Então, tem algumas considerações para me fazer aqui. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, público presente. Eu tenho certeza que hoje, né, tem muitos telespectadores nos acompanhando aí, até por conta do projeto que foi retirado, um projeto polêmico. Então, eu, como sou uma pessoa humilde, eu não gosto muito de falar essas coisas, mas eu, como autoridade maior da casa aqui, eu recebi o ofício da prefeitura e eu, na qualidade de presidente, eu subscrevi o ofício. Então, sendo assim, juntamente com a mesa, nós colocamos o projeto, né, na ordem do dia para sentir a sugestão do povo lá fora. A gente já sabia que tinha alguns vereadores que seriam contra, eu também sou contra o aumento nesse momento, que é um momento muito delicado, mas, porém, também eu não poderia receber o ofício do prefeito e simplesmente engavetá-lo. Por quê? Se amanhã depois dá algum problema lá na saúde, a culpa vai recair sobre quem? Sobre mim. Ah, está aqui, ó, eu mandei o ofício para o presidente engavetou. Se amanhã depois dá algum problema lá na frente. Então, eu estou vendo lá na frente. Então, sendo assim, para que a culpa não recaia somente sobre mim, eu coloquei, juntamente com os vereadores aqui da mesa, o projeto na ordem do dia, para a gente sentir o clima lá fora. E a gente já sabia que o clima não seria dos melhores. Sendo assim, muitas pessoas tiveram um bom senso, entraram em contato comigo, me ligaram, inclusive vereadores também me ligaram, pedindo que fosse retirado o projeto. Nós somos sensatos, a gente sabe que o momento é delicado, só que eu vou no mesmo sentido, na mesma palavra que os vereadores falaram aqui, expressaram, que tem pessoas que infelizmente são oportunistas, essa é a palavra correta, oportunista, porque tiveram a oportunidade de passar aqui e não fizeram tais coisas, agora vem cobrando a gente. Isso é normal, né? Então, antigamente eles tinham o teto de vidro, então hoje somos nós que temos o teto de vidro. Então, eu não vou ficar aqui tecendo comentários desnecessários, né? Eu acho que cabe muito bem o público analisar cada vereador aqui, seu trabalho. Eu falo por mim, desde o meu primeiro dia de mandato, tenho trabalhado da minha maneira, eu não fiquei parado de braços cruzados, conforme todos os vereadores aqui também fizeram a sua parte. Então, não cabe o povo lá fora vir julgar a gente por conta de outros vereadores aí, talvez de outra legislatura ou de outras cidades. Não pode comparar a gente com esses vereadores. Eu acho que cada um tem que se expressar, sim, a gente respeita o seu ponto de vista, mas também tem que dar o direito de nós também nos expressarmos, saber de nós o porquê que foi colocado o projeto, porquê que foi retirado. Então a gente pensa nos dois lados. Eu, graças a Deus, eu tenho um plano de saúde, mas volta e meia, a minha filha passa problema de saúde com a gargantinha dela inflamada, eu corro lá na saúde, 2 horas, 3 horas da madrugada, eu chego lá, tem médico para atender. Corre-se o risco daqui de 2 anos, 3 anos talvez, não ter médico, e aí a culpa vai ser de quem? Ah, é dos vereadores, porque tudo que acontece nas redes sociais aí, cadê as autoridades, cadê os vereadores?
Então, sendo assim, esse projeto ele foi para a ordem do dia, a gente sentiu o clima lá fora da população e, sem êxito, a mesa retirou o requerimento, o projeto de lei. Vai ser engavetado e, na oportunidade, a gente conversa. Se for para discussão e votação, cada um sabe o que fazer. Se vai votar contra ou a favor, a gente respeita. E eu concordo com o nobre vereador, com o Gabriel, aproveito o ensejo, a gente faz uma assembleia, convoca aí o prefeito, o secretário de saúde, a comissão de saúde, enfim, e a gente tenta fazer essa reunião aí, para que também a população possa opinar também, e dar aí as suas sugestões, né, e fazer seus pontos de vista, suas considerações. Haja vista que o prefeito, né, como o vereador explicou, ninguém pode ganhar mais que ele por conta do teto, a gente respeita, e hoje a gente corre o risco de simplesmente o médico vir aqui ser contratado, isso quando tem um concurso público, ele presta o concurso, trabalha ali 3, 4 meses, depois acaba ficando desgostoso com o salário, acaba indo embora para outra cidade. Um médico que de repente ganha 5, 6 mil aqui, fazendo sua meia carga, em outra cidade ele vai ganhar aí o dobro, 10, 15 mil reais, talvez até mais. Então, esse projeto, ele entrou na ordem do dia, justamente para isso, para a gente sentir o clima lá fora e amanhã depois qualquer culpa recai sobre nós. Então, eu posso afirmar mais uma vez que o povo tem que cobrar mesmo, mas também a gente tem que fazer a nossa parte da melhor maneira. A gente está aqui para vestir a camisa e para trabalhar, como eu acabei de falar, da melhor maneira possível. Tem horas que terão temas complexos, muitos, de repente, vão entender de uma certa maneira, outros terão dificuldade de entender, mas seria importante que todos viessem aqui acompanhar as sessões. Porque cobrar nós, beleza, é seu direito de cobrar, mas muitos não vêm aqui acompanhar a sessão. Tem gente que sabe como que funciona, porque já foi até vereador, e fica cobrando a gente lá fora, lá. Oportunista. E se tiver alguma coisa para conversar, a gente vem aqui, conforme o Gabriel falou, me para na rua, me para em casa, já estou de afastamento na prefeitura, posso falar que poderia até me parar na prefeitura, me para aqui na Câmara, que eu não vou correr dos meus trabalhos, das minhas explicações. Então, sendo assim, fica aqui encerrada a minha fala, fico indignado com algumas posturas de algumas pessoas, mas fazer o quê? A gente respeita. Então, fica aí para reforçar, prefeito, o nosso pedido de audiência pública, juntamente com o secretário de saúde, né, e o Conselho de Saúde. E por hoje é só, a gente agradece aí a presença de todos, e não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Agradeço mais uma vez a presença do Executivo, secretário de Saúde, Jornal Local Cenário e todo o público que nos acompanha pela transmissão online. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Mais uma vez, desculpa se eu me expressei, se eu ofendi alguém, mas a gente também não tem sangue de barata, né? A gente tem que, muitas vezes, expressar o que a gente sente. Então, mais uma vez, boa noite a todos, até a próxima.